Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Arnildo Gritzmann, professor. Bem-vindo, bom dia, Arnildo. Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui conversando contigo e também com os nossos ouvintes. Arnildo, nos conte um pouquinho sobre você, és natural aqui de Teutônia? A minha trajetória, hoje eu posso dizer que sou teutoniense com muito orgulho, mas não sou natural de Teutônia, como a grande maioria da população aqui de Teutônia, acho que talvez um dos municípios que tenha mais pessoas oriundos de outros municípios. Na época que trabalhava, comecei em 99 na Teobaldo Clos, a gente fez um levantamento lá que tinha mais de 250 municípios diferentes. E isso, por um lado, é muito positivo para Teutônia, a gente ter tantas pessoas de tantos lugares diferentes, essa pluralidade de cultura que se formou aqui em Teutônia. E fui muito bem recebido aqui em Teutônia. Mas a minha trajetória começou na cidade de São Paulo das Missões, que fica na região noroeste, assim como também temos tantos outros oriundos daquela região. Mas eu vim para cá já um pouquinho antes, em 1991, quando ainda não havia tanta migração. Teutônia ainda era menor, fazia pouco tempo que estava emancipado. E só depois que aumentou essa grande leva de pessoas que vieram buscar seus sonhos aqui em Teutônia. Assim como eu também vim aqui em busca dos meus sonhos. Mas eu sou filho de pequenos agricultores, nasci no interior do município de São Paulo das Missões, que fica a mais ou menos 400 quilômetros daqui de Teutônia. Mas é muito característico, é muito semelhante aqui a Teutônia. A pequena propriedade, com uma família numerosa. Nós éramos oito irmãos e eu era o mais novo. E os mais velhos acabaram ficando na agricultura, porque havia terras. E os mais novos tiveram que ir em busca de seus sonhos. Mas na época era muito mais complicado que hoje. A gente tinha escolas muito distantes, não era assim que hoje a gente tem ônibus passando na casa da gente e a gente tem a escola gratuita. Então a escola que eu estudei ficava a 5 quilômetros da minha casa, a gente ia a cavalo ou a pé e era mantida pela comunidade. O professor era pago pelos pais, então se dava muito valor para a escola. E não tinha esses luxos que a gente tem hoje, quer dizer, não é um luxo, mas o que nós temos hoje nas escolas, por exemplo, luz elétrica, não existia na época, nem sanitários, essas coisas, não existia nem água encanada. Então a gente passou por muita dificuldade e às vezes eu vejo que as crianças de hoje não valorizam o que tem e a escola é fundamental. Então estudei lá até a 5ª série. Quando eu tinha 12 anos, a escola só ia até a 5ª série, não tinha mais como continuar estudando ali. Eu tive que sair de casa aos 12 anos, então, para concluir o 1º grau, hoje o ensino fundamental. Então fui morar com uma família que me acolheu durante 3 anos, num outro município, Roque Gonzalez, localidade de Dona Otília, e lá eu concluí então o ensino fundamental, uma escola também mantida pela comunidade. Quando concluí o ensino fundamental, chegou outra vez mais uma dificuldade para poder continuar estudando. Tinha poucas escolas de 2º grau, assim como aqui em Teutônia também não existiam naquela época. Então eu fui a um novo desafio com 15 anos, então eu fui para o internato na escola evangélica Ibuti, onde estudei por 3 anos e a escola era em tempo integral e foi um período assim que na verdade a gente passou só estudando, não tinha aquela história de poder sair, se divertir. Finais de semana a única diversão que a gente tinha assim eram os momentos, às vezes assistia um filme na escola, às vezes se promovia reuniões dançantes dentro da escola. E esse tempo me proporcionou assim a oportunidade de me dedicar bastante aos estudos, principalmente a questão da leitura, que a gente tinha escola em tempo integral. A gente levantava de manhã muito cedo, 6h30 a gente tinha que levantar, com o internato com suas regras. Aí às 7 a gente ia para a primeira aula, a gente assistia uma aula e depois descia para tomar o café. Tinha aula de manhã, meio-dia a gente ia refeitório, a gente tinha os compromissos de limpar o quarto, organizar as camas, e à tarde continuou a aula. De tardezinha a gente tinha um tempinho livre, aí tinha a janta, após a janta tinha
horário para estudar e 9h30 tinha momento para se recolher. Quem ainda quisesse ficar mais uma hora poderia ficar. E isso foi um aprendizado muito grande para mim, pois ali eu aprendi a respeitar regras e normas, que é uma coisa fundamental hoje para o sucesso. E hoje a gente falando em pandemias, a gente vê como as pessoas têm dificuldade em seguir certas normas que são colocadas, que às vezes as pessoas acham que é ruim, mas estipulada por um órgão, a gente tem que realmente cumprir, porque são regras que são feitas para que a gente possa aprender realmente com aquilo lá e salvar às vezes nossas vidas. Bom, eu fiz lá na Escola Evangélica Ivuti o curso normal, o magistério, e ali a gente já teve o contato com a vida de professor, quando a gente tinha o estágio, e após a conclusão do segundo grau eu fui seguir o caminho de ser professor de língua alemã. Fui fazer a faculdade de letras, português e alemão, porque eu já tinha o contato com a língua alemã desde a 6ª série. E quando cheguei lá em Ivuti, lá a gente tinha um processo de seleção, em primeiro lugar para entrar na escola, e também tinha um processo para ver qual era o nível de língua alemã que a gente tinha. Arnildo, você teve de sair de casa muito cedo. Aos 12 anos você já teve de sair para estudar. Quando você foi a Ivuti, você já tinha o pensamento ou já tinha a pretensão de ser professor? Na verdade, o sonho de ser professor surgiu um pouquinho mais tarde, que eu aliei a questão do conhecimento com a língua alemã, e ali na escola de Ivuti eu pude me aperfeiçoar. E como mais tarde o curso de letras ele exigia uma boa formação, um ótimo conhecimento da língua alemã, serviu como base. Então, na verdade, eu sempre tive muito gosto pela área das linguagens. Até quando eu fiz a inscrição no vestibular da Unicinos na época, eu tinha opções. Então, coloquei a primeira opção como professor e a segunda opção como jornalista, que é uma das áreas que eu sempre gostei muito, porque a área da comunicação sempre me fascinou. E eu vejo o jornalismo hoje uma área assim com um campo muito grande, pois hoje a questão da comunicação se tornou muito abrangente, diferente de quando eu era mais novo. Uma ideia só para o pessoal saber, os mais novos talvez não façam ideia de como que era antigamente a comunicação. Quando eu fui no internato, com 15 anos de idade, o internato ficava a 500 quilômetros da minha casa. Eu ia em março, voltava em julho. A única maneira de se comunicar com os pais era através de carta. Então era uma carta por mês que a gente recebia e trocava. A única maneira de a gente obter notícias dos familiares era através da carta. Não tinha nenhum telefone. A gente ficava sabendo do falecimento de uma pessoa, de um ente querido, só um mês depois, né? Hoje a comunicação é instantânea. Mas esse novo campo que se abriu trouxe seus lados positivos, seus lados negativos. A questão das notícias falsas, tudo isso acaba, às vezes, interferindo. E aí a importância de ter profissionais qualificados e sérios que possam trazer uma informação de qualidade. E aí eu vejo que entra a educação. Países que estão se destacando na questão do combate ao coronavírus, por exemplo, são países que têm uma tradição na educação. Para sinalizar o Brasil também, o Rio Grande do Sul não vem sofrendo tanto com a questão, com o número de mortes elevadas, em virtude da responsabilidade com que os governos, tanto o estadual, o municipal e a população assumiram essas regras. A educação vem trazer isso, as pessoas se tornam mais conscientes dos seus direitos. Ser cidadão é saber os seus deveres e seus direitos. Isso se consegue através da educação. Então, sou muito feliz por ter escolhido a área da educação. Às vezes, ensinar português ou ensinar alemão é uma questão, às vezes, secundária, mas a gente usa isso como uma ferramenta para conseguir atingir os objetivos. Estou fazendo 30 anos como professor. Atuei como professor, também como diretor em várias áreas administrativas. Isso tudo me trouxe a certeza de que trabalhar com pessoas é muito bom. Recomendo quem tem essa vocação, que gosta de trabalhar com pessoas, é uma oportunidade que se abre. E a pandemia hoje veio nos mostrar que a tecnologia é importante, mas essencial é você poder tocar o ser humano. Hoje nós, como professores, estamos desafiados a
dar aula à distância através da internet, através do WhatsApp, através do e-mail ou outras ferramentas, mas não é a mesma coisa. Você poder estar na sala de aula, poder explicar, saber se o aluno aprendeu ou não, através da internet não se consegue isso aí. Então isso é fundamental, o contato entre as pessoas, entre o contato professor-aluno e também o contato do colega com o seu colega. E a gente vê muitos alunos dizendo, olha, a coisa que eu mais sinto falta agora nessa pandemia toda não é a falta do conteúdo, mas a falta de poder conversar com o professor, poder conversar com o colega, poder estar no recreio, trocar algumas ideias. Porque o mundo virtual é um mundo muito fantasioso, é um mundo muito irreal. Você pode colocar qualquer coisa lá e a gente sempre tem que desconfiar que você vê lá no Facebook, principalmente, que nem sempre é o que reflete a realidade, porque ninguém vai colocar algo ruim. Todas as pessoas querem construir um lado bom, um lado positivo, e esse é o lado negativo das redes sociais, de valorizar demais o aspecto fantasioso da vida, que a vida não é essa fantasia toda que o Facebook nos mostra. Muitas vezes os jovens, a gente que trabalha com adolescentes, se sentem frustrados. A onda de suicídios entre os adolescentes está aumentando muito. Isso se deve muito às mídias sociais, que enfatizam muito esse lado do sucesso, do glamour da vida. E a vida não é só glamour. Quando você coloca lá um casal tomando uma taça de vinho ou tomando fondue, tem que ver que aquilo lá não caiu do céu, que precisa ter dinheiro para comprar aquilo lá, que precisa ir para a cozinha para preparar tudo aquilo lá. Professor é um exemplo e também exige muita responsabilidade. Com certeza. O professor é visto como um exemplo para a sociedade. E se não for assim, não pode ser professor. O professor, em primeiro lugar, ele tem que gostar daquilo que faz. Se ele, por exemplo, recomenda um livro para o aluno, ele mesmo não lê, ele não vai surtir efeito. Às vezes tem professores que nem todos gostam de ler, a gente sabe disso, mas a gente só obtém o sucesso quando a gente consegue realmente mostrar que aquilo é que a gente gosta. E aí entra a necessidade de fazer aquilo com amor, porque tem alguns conteúdos que às vezes são chatos. Estudar, aquela ideia de que estudar é algo maravilhoso, algo bom. Claro que é bom no sentido de traz sucesso, traz uma recompensa para a gente, mas estudar é algo que exige muita dedicação. O estudo, diferente de você pegar uma música, você coloca o fone de ouvido, escuta aquela música, você não precisa fazer um esforço. Agora, para você entender um texto, você precisa ter tempo, precisa sentar, estudar, ver as palavras que você não entendeu, interpretar. E isso tudo exige muita dedicação. As coisas não caem prontas do céu. Então, estudar não é fácil, exige dedicação. E aquela história de que tudo é lúdico, não é bem assim. É claro que quando a gente pode estudar com algum jogo, alguma brincadeira, é mais prazeroso, mas nem sempre se aprende. A gente sabe que a vida nos ensina de diferentes maneiras. E as lições que a gente aprende na vida geralmente são com muito sacrifício. As lembranças que a gente traz na vida são as lembranças boas ou más. E isso está muito associado aos sentimentos. E aí a importância de a gente colocar sentimento naquilo que a gente faz. E aí eu vejo uma dificuldade. A tecnologia não consegue passar isso. Você pode estar atrás do microfone ou através de um vídeo, você não consegue sentir o cheiro, você não consegue sentir a vibração da pessoa que está ali. Nós somos essencialmente energia, nós somos alma e espírito. Sendo alma e espírito, nós transmitimos uma energia, e essa energia não se consegue transmitir através dos meios de comunicação. E, infelizmente, talvez um dia se consiga, mas a pandemia veio nos mostrar que o toque, o abraço, a proximidade com as pessoas é essencial para a gente conseguir atingir o lado humano, porque como professor, a maior gratificação que a gente pode ter é você passar na rua ou mesmo no Facebook, você receber um recado carinhoso dizendo: que legal, professor, você foi meu professor, me lembro das tuas aulas, aprendi muito. Ou
nunca me esqueço daquela dica que você me deu. Então, nesse sentido, eu vejo que o professor pode influenciar de forma positiva muitas vidas. Assim também pode influenciar negativamente. E a gente tem exemplos de bons professores e maus professores. E assim a vida também nos coloca em contato com diversas pessoas. Tem aquelas que a gente tira como exemplo e aquelas que a gente pega como exemplo de como não deve ser. Arnildo, voltando a falar da tua trajetória, conta pra gente por quais educandários você já passou e também como você então chegou a Teutônia. Bom, eu comecei a vida profissional em Cachoeira do Sul, no ano de 1990. Quando concluí a faculdade, tinha uma proposta de trabalho com um professor de língua alemã do Colégio Sinodal Rio Branco. Lá trabalhei por um ano, mas não gostei muito da cidade, principalmente, por ela ter uma característica muito diferente daquilo que eu estava acostumado. A Cachoeira do Sul é uma cidade não é caracterizada pelas pequenas propriedades, e sim pelas grandes fazendas de arroz. As pessoas são mais fechadas. Então a questão de se adaptar à cidade foi muito mais difícil. A maneira de viver não condizia com aquilo que eu esperava da minha vida. Então trabalhei um ano lá e decidi que não era aquilo que eu queria. Aí quando saí de Cachoeira do Sul, eu tinha uma proposta para trabalhar em Guarapuava, que é uma cidade de Entre Rios, e fui lá fazer uma entrevista. Até o pessoal queria me contratar, mas acabei não aceitando também por ser aquilo que eu esperava para mim. Quando surgiu a oportunidade de substituir a professora Doraci Bartoldi no Colégio Cinecista IESEG, aí eu vim trabalhar no Colégio Cinecista e logo me integrei muito bem aqui à comunidade teutoniense. Tanto é que assim, o volume de trabalho foi bem elevado nos primeiros momentos que eu estive aqui. Trabalhava de manhã, nos anos iniciais do IESEG, né? Na época era o SENEC. À tarde trabalhava na linha Schmidt, que na época ainda não era município, hoje é Westfália. Tem muitos ex-alunos de lá. Ia de ônibus para lá. À noite voltava e à noite dava aula no IESEG também para o ensino médio, na época segundo grau, literatura, língua portuguesa. E assim foram os primeiros anos da minha vida, trabalhando nas escolas particulares, porque naquela época não tinha muita opção no serviço público. Tinha as escolas estaduais, que também não tinha tanta oportunidade porque não tinha tantos alunos ainda. Então a maioria ainda estudava na escola particular. Mas aí em 99 surgiu a oportunidade de trabalhar no município. Teutônia foi crescendo e em 99 abriu o primeiro concurso para os anos finais. Então eu ingressei como professor de língua portuguesa no município. E já estou fechando agora 21 anos de trabalho como professor da rede municipal. Então em 1999, quando foi realizado o concurso, na verdade o concurso foi em 98 e a gente começou a trabalhar em 99. Vieram muitas pessoas aqui para Teutônia, porque abriu um campo de trabalho que não existia. As escolas que a gente tinha aqui na cidade da rede municipal eram escolinhas muito pequenas, que ofereciam só os anos iniciais, até a 4ª série. E aí quando abriu os anos finais, eu diria que foi um baque, não diria um baque no sentido negativo, mas foi uma guinada muito positiva aqui para Teutônia. E nesse sentido a educação, ela sempre foi muito importante aqui para o município. E no momento que as escolas municipais passaram a oferecer os anos finais, aí que veio justamente o crescimento de Teutônia, com a migração de tantas pessoas de outros municípios para cá. Porque, em primeiro lugar, para que você possa trabalhar num lugar, geralmente quando você tem filhos, você leva em conta que você tem que ter escolas. E quando o município passou a oferecer, as escolas municipais passaram a oferecer os anos finais, as pessoas viram uma oportunidade de sucesso aqui, porque o município já tinha empregos, só faltava condições melhores, com mais oportunidade nas escolas. E isso foi possível graças a essa ampliação. E depois disso, já em 2002, eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, na coordenação de um projeto de informática, que era o Infomóvel, que era um projeto que foi idealizado por Enilton, o secretário da época, que foi uma iniciativa muito legal. O Infomóvel
que levava a informática para as escolas. Na época não tinha internet ainda, como temos hoje, então foi idealizado um ônibus com computadores e esse ônibus ia para todas as escolas, inclusive as do interior. Eu acho que também foi muito importante, pois levou a tecnologia para os alunos, porque não existia a facilidade que tem hoje. Hoje você tem um computador, um celular conectado na internet e a gente pode muito bem dividir o mundo. No momento que chegou a internet no celular, houve uma mudança. Eu, como professor, percebi essa mudança muito grande. A diferença, porque antes o celular só servia para a gente falar. Quando o celular passou a trazer o mundo com possibilidade de se escutar música, de ver vídeos e acessar, praticamente te colocou no mundo global. E isso também trouxe coisas boas e coisas ruins. Mas então esse projeto do Infomóvel foi muito importante. Quando saí depois de 2004, fui para um novo projeto, trabalhar na escola Guilherme Sommer, e é uma outra realidade, é uma escola ainda caracterizada muito pela questão de ter muitas crianças carentes. Trabalhei lá até 2008. Em 2009 assumi a direção da escola Teobaldo Clos, onde fiquei até 2016. E foi um desafio muito grande. Ser gestor de uma escola é um desafio que eu recomendo a todos os professores. É uma tarefa muito difícil. Gerir pessoas não é uma coisa tão fácil assim. E se tratando de uma escola, na época Teobaldo Clos era a maior escola do município, ainda continua sendo da rede municipal. A escola, ela não é só educação, ela envolve uma série de coisas, porque na verdade nós oferecemos tanto o ensino, a gente oferece transporte, oferece a merenda escolar, a alimentação e toda uma outra série de serviços de assistência ao aluno que precisam de profissionais para fazer esse atendimento. Então eu vejo que a escola hoje ela conseguiu atingir um patamar que ela é uma grande auxiliar das famílias, mas tem um lado negativo, que às vezes as famílias acabam deixando de lado o seu papel como família e acabam passando esse papel para a escola, que não é o ideal. A escola tem o seu papel, mas para que a escola tenha sucesso, a família precisa fazer o seu papel também. E a gente percebe hoje, quando a gente faz as atividades remotas, alunos que têm acompanhamento dos pais conseguem acompanhar muito bem as atividades. Outros pais que não estão nem aí, tem aluno que não está fazendo as atividades. O papel da família é relevante e imprescindível no processo de educação, porque a escola ela oferece principalmente a aprendizagem, o conhecimento, e a família é responsável pelo ensino de valores. Uma coisa que a escola tenta fazer, mas não é a mesma coisa, porque a gente aprende pelo exemplo. Se o pai diz uma coisa e faz outra, o que a criança vai levar em consideração? Aquilo que ele diz ou aquilo que ele faz? Geralmente aquilo que ele faz é levado mais em conta, porque é aquilo que acaba acontecendo. Arnildo, agradecendo a tua presença no nosso programa, eu peço ainda para que você deixe um recado para o nosso ouvinte. Quero aproveitar esse momento, agradecer também aqui a Rádio Tirol por essa oportunidade e dizer que a educação é a única ferramenta de a gente conseguir um país melhor. Se nós não investirmos em educação, nós não teremos um futuro para o nosso país. E a gente evoluiu tanto nos últimos tempos, mas o que a gente vê são muitas famílias que não valorizam a educação, que não valorizam a escola, às vezes falam mal da escola e a culpa sempre acaba sendo dos professores ou acaba sendo da escola, quando na verdade quem quer estudar hoje, quem realmente quer um futuro melhor, tem a oportunidade de fazer isso, porque hoje nós temos uma rede municipal, uma rede estadual, uma rede privada muito forte aqui em Teutônia. Então Teutônia é um município privilegiado pelas escolas que possui, pelos bons professores que possui, porque as três redes têm um nível muito bom. Nas três redes os professores praticamente são os mesmos. Claro que algumas redes têm acesso a alguma tecnologia a mais, uma estrutura melhor, mas o que é principal é o professor. Se você não tem um bom professor, você não vai ter sucesso na escola. Então, como recado, eu gostaria de deixar esse: valorizem a escola, valorizem a educação. A educação é a única maneira de conseguir algo melhor. Se hoje a gente tem um desemprego tão grande no Brasil, não é por falta de vagas. A
vagas existem. A grande maioria dos que estão hoje desempregados não investiram tanto em educação ou em profissionalização. Então é preciso buscar, em primeiro lugar, investir na profissionalização e investir no conhecimento, porque a gente nunca sabe o mundo de amanhã. A gente vive num mundo de incertezas e se você estiver preparado para o amanhã, pode surgir a dificuldade que for. Se você tiver as ferramentas para enfrentar a dificuldade, você com certeza vai ser alguém que vai se sobressair e vai obter sucesso naquilo que almeja fazer. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com o professor Arnildo Gritzmann. E se você conhece alguém ou alguma história que gostaria de ver sendo contada aqui no programa, envie sua sugestão pra gente. Quem sabe em breve ela aparece por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.